Abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Quarta-feira passada, queridos, eu preguei sobre Atos, acho que foi 12, né? Atos 12 que eu preguei, mas hoje é Atos 7, tá ok? Mas quarta-feira eu preguei sobre Atos 12, uma passagem para mim que é emblemática. Não foi Atos 12 não, que eu preguei. Foi? Quarta-feira passada? Não foi Atos. É porque eu estou pregando muito o livro de Atos, né? 17? Isso, Atos 17. Eu preguei quarta-feira. É a segunda viagem missionária de Paulo, onde os irmãos vão se lembrar que Paulo tem uma visão onde um varão macedônio pedia para que Paulo passasse por ali. E Paulo assim faz. Ele vai na Macedônia e ele começa a pregar nas igrejas ali daquela região. Ele desce até Atenas, hoje Macedônia, aquela parte, região ali da Grécia, é Grécia ali. Então ele vai em Atenas e um dos maiores discursos na Bíblia, uma das maiores pregações na Bíblia que eu encontro é Atos 17, Paulo discursando em Atenas, no mesmo top ou acima dos filósofos, os epicureus, estoicos que lá estavam, e Paulo, uma sabedoria imensa na pregação da palavra. Paulo aproveita a cultura, aproveita até os ídolos feitos de madeira, de pedra, de pau. Ele aponta para aquele Deus desconhecido e começa a falar de Jesus através daquele Deus desconhecido. Depois Paulo pega um trecho de uma poesia dos gregos para pregar a palavra de Cristo. Então assim, é uma passagem fantástica. Depois você pregue, ou melhor, depois você escute a pregação de quarta-feira, que na minha opinião são daquelas pregações que você guarda assim naquela caixinha especial para nunca mais se esquecer. Então, Atos 17, que pregação de Paulo. Mas eu não quero pregar sobre Paulo novamente, eu quero pregar sobre um homem de Atos 7 chamado Estevão. Outro discurso emblemático da história da igreja. Quando a gente fala sobre a história da igreja, muitos pensam, poxa, a igreja começou com a igreja católica. Muito pelo contrário. A igreja começou com os apóstolos, a igreja começou com a igreja de Jerusalém, depois de Antioquia, e depois Paulo desbravando toda a Ásia Menor, aí Tiatira, Esmirna, Éfeso, ou seja, Sardes. Paulo vai pregando em todos os lugares, a igreja vai crescendo. Depois, um tempo depois, volta ao ano 300 e pouco depois de Cristo, que a igreja católica a igreja romana começa a aparecer. Mas não foi a primeira igreja, a igreja católica apostólica romana, muito pelo contrário. Amém, queridos? Mas aqui, Atos são os atos da igreja nascendo. É a gênese da igreja. Qual o livro de gênese da igreja? Atos. A partir de Atos capítulo 1, quando Jesus é assunto aos céus. Atos 2, Pentecostes, derramado o Espírito Santo. Atos 3, Pedro e João encontram aquele coxo de nascença na porta do templo chamado Formosa, e ele olha para aquele coxo, olha, não tem ouro nem prata, porque ele estava esmolando, mas uma coisa eu te digo, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levanta e é o alvoroço, quantas pessoas se convertem ali. Em Atos capítulo de número 4, Pedro e João são presos. Atos 5, Ananias e Safira tentam mentir ao Espírito Santo e são fulminados. Atos capítulo 6, a organização dos diáconos. E Atos 7, criaram uma celeuma contra Estevão, mentindo o que ele estava dizendo pregando contra a lei, contra Moisés. E Estevão agora é levado para o Sinédrio. Sinédrio era o tribunal dos judeus. O Sinédrio é como se fosse o Supremo Tribunal Federal do nosso Brasil, com questões, obviamente, religiosas. Então ele vai ao Sinédrio, o grande Sinédrio de Jerusalém, porque havia os Sinédrios menores em outros lugares, mas o grande Sinédrio ali é levado pelo sumo sacerdote, e Estevão vai ser arguído agora. E a arguição que Estevão sofre, para ele foi uma oportunidade tremenda de pregar o Evangelho. Queridos, antes de pregar, desde já, queridos, entenda que as dificuldades, as lutas, as arguições que a vida nos faz são oportunidades para você falar do Cristo que você vive. É a oportunidade de você falar que Cristo vive. É a oportunidade de você mostrar com as suas ações, com a sua vida, com o seu andar, que Cristo é. Ele é o eu sou. Ele faz. Amém? Ele é tudo em nós. Então Estevão
da mesma forma, ele aproveita essa oportunidade. Atos capítulo 1. Você que puder, por gentileza, coloque de pé para a leitura inicial, exordial, prefacial desta manhã. Amém? Atos 7, versículo 1, quem achou, diga glória a Deus. Assim diz o texto bíblico. Atos 1 diz: Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, importante isso, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus. Deus, que início de pregação. Que discurso de Estevão. Que conhecimento da palavra esse homem tinha. Que vai recorrer aos primórdios da história dos judeus. A história dos patriarcas. Deus, o que havia em Estevão. Que unção era essa sobre Estevão? Senhor, nós te pedimos nesta manhã, onde iremos começar a pregar agora, Senhor, dá vida a esse texto. Porque a palavra diz que se não falarmos, até as pedras clamariam. Mas nós estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nesta manhã. Deus, descortina aquilo que está ainda encoberto em nossas vidas, o que não entendemos. Mudanças, transformações, o que Deus quer de nós, meu Pai. Por vezes nos acomodamos, por vezes acabamos nos contentando com situações que tu tens muito melhor e muito maior para nós. Deus, fala conosco nesta manhã. Precisamos ouvir a tua voz e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. Esse discurso de Estevão é um discurso que abalou o meu coração, que abala o seu coração. Ele começa assim. Eu vou começar já no versículo 2. Estevão respondeu à indagação do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, naquela época, era vamos dizer assim, um cargo vitalício. Então, era Anás, Caifás. Então, a pessoa não deixava de ser sumo sacerdote, apesar de ter aquele que queria reger determinado período, ok? Mas era vitalício. Você não deixava de ser sumo sacerdote, apesar de você não exercer de fato, mas... por isso que muitas vezes a Bíblia fala Anás, Caifás, então são todos sumos sacerdotes, só que no caso aqui, Caifás era o que estava à frente nesse momento. E a Bíblia diz: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão. Eu gosto que Estevão começa dizendo: o Deus que nós servimos apareceu a Abraão. É claro que Estevão não fala Abrão, porque Estevão já conhece toda a história, então já fala Abraão. Porque quando Deus já aparece para Abraão, não é Abraão, é Abrão. Abrão ainda, pai exaltado. Não era Abraão, pai de multidões, ok? Quando Deus transforma o nome. Mas o que me chama a atenção é que Deus já apareceu para Abraão. E é claro que Deus é espírito, queridos. Deus habita em uma luz inacessível ao homem. Amém? Ninguém jamais viu a Deus. Deus habita em luz inacessível. E esse aparecer, Deus se manifestou, Deus se revelou, Deus se demonstrou, Deus se apresentou. Essa aparição é chamada de teofania, né? Deus se apresentando de muitas formas. Apareceu para Moisés numa sarça, apareceu no deserto com a nuvem que guiava o povo no deserto, a coluna de fogo. São apresentações, manifestações de Deus, são teofanias. Deus se apresentou a Moisés, a Abrão ainda. Não sabemos como, queridos, mas Deus falou com Abrão. Amém, queridos? Deus fala conosco até os dias de hoje, amém? Através de sonhos, de visões, através de um irmão, através da leitura, principalmente e essencialmente, através da palavra, da leitura da palavra. É Deus aparecendo para nós, Deus revelando a nós, é Deus se mostrando a nós, é Deus querendo falar conosco. Nós não sabemos como foi esse momento que Abraão ouviu, não sabemos se houve alguma manifestação visível, nós não sabemos.
Existem conjecturas, existem alguns livros seculares que tentam falar um pouco sobre isso. Por exemplo, a Midrash, que é um livro judaico, ela fala um pouquinho que Tera, que era o pai de Abrão, ele fabricava ídolos e comercializava-os também. E um dia, Abrão, algum momento que ele teve, ele se revolta, ele quebra todas as imagens de ídolos que havia ali no seu pai. Então, seria ali um despertar de um mover de Deus em Abrão, revelando que aquilo ali eram ídolos falsos, ocos, que não tinham vida. Porque nós somos aí eu trago a pregação de quarta-feira, queridos. Quando Paulo diz para os sábios, inteligentes, os estoicos, os epicureus, os grandes filósofos, a filosofia, eu falei quarta-feira, o que é a filosofia? Ela levanta situações. O que pode ser disso, o que pode ser daquilo, e filosofia é maravilhoso, queridos, ok? Mas não conclui. Jesus veio para trazer verdade e conclusão. Jesus veio trazer respostas e não indagações. E não perguntas ousadas sem resposta. Jesus veio trazer resposta. E aí quando Paulo vê aqueles estoicos, epicureus, aqueles homens doutos de muita sabedoria, aí Paulo, nós somos geração de Deus. Como é que vocês, tão sábios, querem acreditar em essas imagens? São ocas, vazias, não falam, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não veem. E Paulo fala, nós somos geração de Deus. O que Paulo está falando? Nós temos o fôlego de Deus. E essas imagens não têm fôlego de Deus, não falam, não ouvem, não enxergam. E vocês tão sábios, não entendem que nós somos geração, nós temos o fôlego de Deus, e nessas imagens não há fôlego. E Paulo vai pegar um poema deles para trazer a verdade, a palavra de Deus. Um grande homem de Deus. Estevão no mesmo patamar. Estevão começa a narrar esse encontro. Eu não sei o encontro. Pode ser, conforme a Midrash diz, o Talmud fala um pouquinho também, que esses são livros seculares, não são livros inspirados por Deus, ok? Na Bíblia não diz como foi essa aparição, mas Deus já apareceu. Deus falou, Deus se manifestou, amém? Deus se manifesta em nós, amém, igreja? Glória a Deus, até os dias de hoje. Digo mais, muito mais nos dias de hoje. Por quê, pastor? Porque eu estou lendo a Bíblia. Eu tenho a Bíblia, eu tenho as Sagradas Escrituras, eu tenho Jesus aqui, que Ele é o Logos, Ele é a palavra. Amém, meus amados? Mas Deus falou com Abraão. Se ele quebrou o ídolo, não quebrou, eu não quero saber, eu sei que Deus falou com Abraão. Amém, meus amados? Glória a Deus. Apareceu Abraão, nosso pai, quando estava e aí eu quero que você guarde bastante isso aqui, queridos. Quando estava na Mesopotâmia. Mesopotâmia, essa palavrinha, meso, entre, potâmia, rios, entre o Tigre e o Eufrates, ali aquela região maior do Iraque, pegando um pouco do Irã, um pouquinho ali ao sul. É uma região super fértil, claro, banhada por rios. Uma região rica. Não é à toa, entre aspas, que Deus coloca um jardim ali. Deus coloca um jardim no Éden. Éden quer dizer delícia. O local é uma delícia. E Deus viu aquela delícia e colocou o jardim dele ali. E colocou o homem e a mulher ali. Ou seja, é um lugar muito especial. É um lugar muito fértil, muito rico em possibilidades. É um lugar onde qualquer um gostaria de morar. Toda a história da humanidade nasce ali. Depois vem os sumérios, os acadianos. Hoje você vê aquelas pirâmides no Egito. Já tinha em Ur dos Caldeus os zigurates, que eram pirâmides. Ou seja, as civilizações muito pretéritas já tinham tecnologias muito avançadas nessa região. Essa região, queridos, é muito frutífera em todos os sentidos. Aí Deus vai chamar, Deus aparece para Abraão e fala, sai daí. Como assim? Estou bem, estou tranquilão aqui. Estou no melhor lugar da terra. Estou no lugar onde era o Éden, onde era o jardim. Está tão bom aqui. Está tão bom estar aqui, tão bom. E queridos, bom nós estarmos em lugares bons. Amém? Permitam-me o pleonasmo, né, a redundância. Bom estarmos em lugares bons. Estamos à vontade, mas eu creio. E quando eu falo de lugares, eu falo de pessoas, eu falo do seu emprego, eu falo da sua vida como um todo.
Deus sempre tem algo melhor para nós. Quando o homem se acomoda aonde está, ele já caiu, queridos. Quando eu me acomodo no meu trabalho, por mais que eu ganhe bem, por mais que no meu trabalho, então, uns jovens entrando no concurso, um atrás do outro, se eu não me aperfeiçoo, eles me atropelam. Me atropelam. Então, toda hora eu tenho que mostrar que eu estou ali. Toda hora eu tenho que apresentar algo novo, senão eu sou atropelado. E a idade vai chegando, apesar de estar muito longe para mim, mas a idade vai chegando e você também vai cansando, queridos, em fazendo aquilo. Aí chega um novinho, cheio de gás, atropelando, peraí, não é bem assim não. Já quer sentar na janela? Mas se deixar, ele senta na janela, porque ele estudou mais que você, ou ele está estudando mais que você. Então eu vou estudar mais do que ele. Então eu vou trabalhar mais do que ele. Então eu vou chegar mais cedo do que ele. Então eu vou sair mais tarde do que ele. Mas eu vou fazer alguma coisa para mostrar que eu estou ali. Queridos, na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Às vezes nos estagnamos num chamado que eu tenho, nos estagnamos num ministério que eu tenho, nos estagnamos em uma igreja que nós temos. E quando Deus tem sempre algo, Deus é um Deus de novidade. Eu leio mesmo ontem, hoje e não é só de ontem não. Não é só de hoje não. Eternamente. Amém? Deus faz muito mais. É presente, passado e futuro. Mas sair da Mesopotâmia era uma ideia louca. Louca. E a gente sabe onde ia dar. Qual era o destino? Apesar de Abrão não saber ainda. A terra que eu te mostrarei. Mas a gente sabe hoje que terra que era. Israel. Só tem pedra e terra. Mas ali tinha um futuro de ser uma grande nação. Baluarte para todas as nações da terra. Da onde viria o Messias. Da onde daquela descendência viria Jesus. Queria forjar. E Israel foi chamado para ser nação para toda a terra. Eu gosto de Isaías, se eu não me engano, 42, que Deus fala através do profeta Isaías: Israel, eu não te chamei apenas para ser o meu servo, mas te chamei para ser luz para as nações. Israel não entendeu. Não te chamei apenas para ser servo, mas para ser luz para as nações. Você não é apenas o meu exclusivo, eu te chamei para anunciar para as nações. Isso se cumpre através de Jesus Cristo. Amém, queridos? Ele é descendente de Abraão. Mas quando eu vejo essa proposta de sair da Mesopotâmia, é uma proposta que racionalmente não tem sentido. Não tem sentido, nós estamos tão bem aqui. E, queridos, você sabe que toda mudança é um conflito. Mudar é difícil. Quando você está em pecado, você sabe que tem que mudar. E já é complicado. Mas Deus te fortalece porque você tem que mudar. E você vai mudar em nome de Jesus, amém? E quando está tudo certo? E Deus fala: eu quero mudança. Eu quero crescer. Eu quero te usar mais. Olha, eu quero você naquele setor que é um pouco mais... Eu sei que é desafiador. Eu sei que você vai ter que trabalhar mais. Eu sei que você vai ter que estudar mais. Eu te quero ali, ó. Te quero te colocar naquela cadeira lá. Mas eu estou bem aqui, ninguém me incomoda. Para que eu vou Para que eu vou fazer uma outra faculdade? Para quê? Estou tão bem acomodado aqui. Está direitinho. Está caindo o meu dinheiro todo mês. E nesse pensamento, queridos, eu deixo de aproveitar coisas melhores que Deus tinha para a minha vida. Que Deus tem para a minha vida. Não pare em nome de Jesus, amém? A Mesopotâmia era boa, mas Deus tinha algo melhor. Algo melhor para Abraão e toda a sua casa, toda a sua família. Mas o texto continua. Quando estava na Mesopotâmia, e a Mesopotâmia é aquele chamado crescente fértil, né? Região muito fértil. A geografia chama de crescente fértil, que é uma lua crescente, e a região entre rios é um lugar muito fértil. Mas o texto continua. Estava na Mesopotâmia, antes de habitar em... Para aqui, isso é importante, queridos. Deus fala com Abrão em Ur dos Caldeus, conforme o texto que a gente já leu, e vamos ler novamente. Ou seja, antes de Harã. Se você for ler Gênesis capítulo 12, gera um certo conflito. Que a Bíblia diz que Deus falou a Abraão para sair da terra e da parentela em Harã. Mas agora Estevão fala que Deus falou com ele antes
Antes, não é isso que a Bíblia diz? Antes de habitar em Harã, Deus já falou com Abrão. Pastor, tem conflito na Bíblia? Não tem conflito na Bíblia. Tem conflito na gente, na nossa cabeça. A Bíblia não tem conflito. Amém? A inerrância da Bíblia é notória. A Bíblia é a palavra de Deus, é perfeita. O que é então, pastor? Simples. São 2 momentos. São 2 chamados. Vai acontecer algo aqui em Harã, queridos, que os irmãos vão perceber, que Abrão para. Parece que Abrão não quer mais seguir. Cuidado com Harã na tua vida, eu vou falar sobre isso. Mas tem um momento, algo acontece em Harã, que Abrão para, e Deus tem que renovar. Gênesis capítulo 12. Deus renovando, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Deus já tinha falado isso aqui antes de Harã. Mas já algo acontece em Harã, que essa promessa tem que ser renovada. Queridos, é igualzinho em cada um de nós. Quantas vezes Deus fala a mesma coisa? E nós não saímos do lugar. Quantas vezes escutamos as mesmas pregações e estamos trazendo para nós as mesmas indagações? Caramba, ainda estou assim. O pastor repetiu essa pregação, o pastor já falou 3 vezes o mesmo tema, e eu ainda estou nessa situação. É Deus insistindo contigo. Aí tu pensa, poxa, pastor, não tem repertório, não? Não, é você que não muda de vida. Aí Deus tem que repetir a pregação. Sempre o mesmo aspecto. Eu estou falando para mim também, tá bom, querido? Eu recebo essa palavra também, tá bom? Porque quando eu vejo isso, eu vejo Deus insistindo. Deus insiste conosco, e graças a Deus, amém? Deus insiste contigo, insiste comigo, insiste com cada um de nós. Ele não desiste. Nós podemos desistir dele, infelizmente. A apostasia existe. Queiram ou não os calvinistas, a apostasia existe. Mas, queridos, tenha certeza disso, Deus não desiste de nós. Até o último segundo da tua vida, Deus está ali. Deus está ali, requerendo e se colocando à disposição para você retornar para Ele. Amém? Então, querido, eu nem liguei o tablet, meu Deus do céu. Vai sem tablet mesmo. Mas antes de habitar em Harã, não, deixa eu ligar o tablet. Preparei a pregação tão bonitinha. Foi antes de Harã. Então algo acontece nessa caminhada, queridos, que mexe com o coração de Harã. Mas vamos continuar o texto. Atos 7, versículo 3. E lhe disse: sai da tua terra e da tua... Olha o que Deus fala, sai. É imperativo, queridos. Sai, vaza. Sai. Ah, mas é tão bonitinho aqui, tem um riozinho pertinho da minha casa, eu pesco, eu pego peixe. Sai. Mas, Senhor, eu amo viver nessa terra, até porque eu te sirvo para receber tudo de bom na terra. Quem disse que você serve a Deus para receber tudo de bom aqui? Você serve a Deus para ir para o céu. Para ir para o céu. Amém? E eles estavam totalmente estáveis ali, mas Deus fala, sai, lugares de estabilidade, só que Deus tem algo melhor para você. Mas eu entendo, queridos, porque toda escolha tem uma renúncia. Escolheu algo, renunciou a outra. Toda escolha, é bom escolher Deus. Escolha Deus sempre. Se Ele falou, vai, sai. Seja a situação muito boa, aprazível, vai, porque Ele tem algo melhor. Tem algo melhor para você. Eu sei que mudanças nos tiram da zona de conforto. Eu sei que mudanças, o que é mudar? É correr o risco de não dar certo. Ninguém gosta de correr risco. Ninguém gosta de correr riscos. Mudar é correr o risco de não dar certo. Mas se eu creio em quem me mandou mudar, queridos, Ele cuida dos riscos, amém? Ele controla os riscos, Ele é conosco, amém? Ele nos guarda, Ele nos dá direção, e Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela. Os irmãos vão se lembrar, que Abraão vai com o pai dele, né? As pessoas só lembram de Ló, mas Tera saiu com ele também. Pastor, ele era filho, tinha que seguir o pai. Concordo, mas Deus falou com Abraão, Deus não falou com Tera. Inclusive, Tera era politeísta. Josué 22 vai dizer isso. Servia a vários deuses. Quem foi tocado por Deus, a quem Deus apareceu foi para Abrão.
Mas o pai vai junto. Era para deixar a terra, a parentela, era para deixar todo mundo, e ele sozinho, mas eu começo a ver que essa saída de Abrão foi uma saída, olha, qualquer coisa meu papai me ajuda. Qualquer coisa eu ligo para o meu papai, né? Pega o celular, Abrão pegava o celular lá, ligava. Meu papai está aqui perto de mim. Tem coisas, queridos, que Deus fala conosco, que realmente sou eu e Deus, você e Deus, entendeu? Para nos amadurecer, para crescermos espiritualmente. Mas Deus fala, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu... Não fala vai, vem. Olha que lindo, queridos. Você entendeu? Deus não fala vai, ele fala vem, é porque Deus está aqui, vem. Se eu chamar o Aleph, vem aqui, Aleph, não precisa vir não, vem. Por que o Aleph vai vir? Porque eu estou aqui. Quando Deus fala vem, é porque Deus estava... É claro que Deus está em todos os lugares, amém, queridos? Mas que Deus está falando, olha, eu tenho algo especial para você aqui, vem. Não é vai e seja o que Deus quiser. É vem, eu estou aqui. Vem, Abrão, vai dar certo, Abrão. Talvez você esteja aqui hoje com uma dúvida imensa, Senhor, o que eu faço, uma mudança que eu tenho que fazer na minha vida, por mais que esteja estável, mas eu quero crescer. Queridos, ouça o que Deus está falando. Quanto a pecado, não precisa nem falar, larga isso, sai disso. Mas eu falo de situações que, queridos, às vezes, bom, deixa eu continuar pregando, que aí os irmãos vão entender melhor, amém? Mas vem para a terra, Deus está garantido, eu estou nesse negócio, eu estou nesse projeto, eu estou à frente dessa situação, vem. É difícil, sim, sempre será, mas vem. Tudo imperativo. Sai, vem. Deus não... É claro que Deus conhece os seus pensamentos, o que você está passando, as suas lutas, suas dificuldades. Mas, queridos, pela fé, amém? Vem. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vem para a terra que eu te mostrarei. Ainda iria mostrar para Abrão. A gente sabe qual era a terra hoje. Mas ainda seria mostrada. Mais fé ainda exige de Abrão. Aí você vai entender por que ele parou em Harã. Será que é aqui? A gente vai ministrar. Mas o que é interessante é que a terra Deus mostraria. É realmente para você andar por fé, queridos. Eu vou dar o exemplo. Estávamos eu, Débora e Mateus, e ousamos, nós fomos para Israel, Luciana também foi, só que Luciana preferiu não, o local que nós íamos realmente era muito íngreme, então realmente não daria, então ela ficou nos esperando, e eu, Mateus e Débora fomos até uma região do Sinai, onde se diz que ali que foi, naquela região que foram entregues as 12 tábuas para Moisés, não se sabe, é uma cadeia de montanhas, tá bom? No Horebe, ali no Sinai. Então, nós fomos ali naquela região que se diz mais próxima. Subimos o Horebe. Se você me perguntar, pastor, vamos de novo? Jamais. Nunca mais na vida. Pastor, então como é que você subiu? Porque foi à noite. Eu não via nada. A gente estava com a lanterninha aqui na cabeça, né? Só enxergávamos 3 metros na frente, porque se fosse durante o dia e eu olhasse a altura, eu falei, não vou. Eu acho que é isso, queridos. Se Deus mostrasse para Abrão o que era Israel, Abrão, não vou não. Vou não. Tem coisas que se Deus mostrar para você, você não vai sair do lugar. Por isso que é fé, queridos. Por isso que Deus trabalha com a fé sempre, sempre. Se Deus mostrou, já não é mais fé, basta você ir. Mas fé é Hebreus 11:1, é certeza das coisas que não se veem, convicção de fatos que não se esperam. Ou seja, é convicção de fatos, eu sou convicto naquilo. Isso é fé. Amém? Então a noite para mim foi maravilhoso, que eu cansado, sempre pensava que está chegando. E sempre tem aquele bom irmão, está pertinho, né? Aquele, é o chamado, é o mineiro, né? É logo ali. É logo ali, logo ali, logo ali. E ficavam os beduínos do nosso lado, assim, ó. Pega o camelo para ir mais rápido. Caro pra caramba. Eu, camelo o quê? Pô, que isso? Ainda fui com a mochila. Falei, Débora, Mateus, me dá aqui a água que eu vou levar na mochila para vocês. Deixa que eu levo tudinho.
um pouquinho na frente, toma, Débora, toma água. Cadê o Camilo? Vem, Camilo, me ajuda aqui, Camilo. Então, foram mais de 4 horas subindo. E assim, lugares que depois, quando eu desci de manhã, gente, se eu caísse aqui, eu ia morrer. Como eu subi isso aqui? Que loucura que eu fiz à noite. Eu não estava vendo. Fé, queridos. Fé. Eu não enxergo, não vejo, mas Deus está me levando. Amém? E creia que Deus está te levando para o melhor lugar, melhor momento da tua vida. Vai ser desafiador, vai exigir mudança, vai exigir se abnegar de alguma coisa, vai exigir coragem, muita coragem, vai exigir coragem, mas vai valer a pena, em nome de Jesus, amém? Versículo 4. Então, saiu da terra dos caldeus, viu? Ur dos caldeus, foi antes de Harã. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar Foi habitar aonde, queridos? Você sabe onde que é Harã? Claro, pastor, ali perto. Não. Harã ainda fica na Mesopotâmia. É um pouco mais próximo da Síria, mas ainda é lugar bom. Ainda é entre os rios. Ainda é uma região fértil. Opa, cheguei! Não mudou nada. É aqui, Deus falou. Está tudo igualzinho a Ur dos caldeus. Harã ainda era na Mesopotâmia. Harã ainda era naquela região fértil. E mais, era uma região comercial, que vinha o comércio da Ásia, do Oriente. Era uma região próspera em todos os sentidos. Então você olhar e parar em Harã, intelectualmente, tem sentido. Mas Deus mandou parar em Harã? Deus falou que era Harã? Não, queridos, Deus não falou. Mas o povo, a Bíblia diz, e foi habitar em Harã. Aí eu fui no grego, né? Habitar aí no grego é katokesen, quer dizer morar, estabelecer residência, fixar-se. Ou seja, eles pararam para morar mesmo. Eu pensei, não, eles estão acampando. Acampar no grego é paraikeu ou eskenô, mas eles escolheram kaitokesen, que é fixar residência. Não foi uma armar tenda, não foi algo temporário. Eles decidiram habitar em Harã. Eles pararam no projeto que Deus tinha, que era Canaã, que era Israel. Eles pararam em Harã, queridos. Harã é sedutor. Harã quebra teus objetivos. Harã, às vezes, para você no teu projeto de Deus. Harã, às vezes, é um trabalho que te tira do foco de Deus. Não é um trabalho que tirou, é o trabalho que te seduziu, e agora você vive para ele. Harã é o trabalho que... Harã é o namorado que te tira da presença de Deus. Harã é o casamento que acaba com teus projetos em Deus. Harã é tudo aquilo que vai tirar do projeto de Deus na sua vida. É bonitinho, Harã era bom também, era confortável. Mas não era o plano de Deus. Não era para habitar, era lugar de passagem. Era lugar para no máximo fazer uma tenda, acampar, porque no dia seguinte vamos partir. Porque Deus não falou para parar aqui. Qual é o Harã da tua vida? Tem pessoas que recebem um emprego e somem da igreja. Harã. Tem pessoas que começam a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, largam Deus. Harã. Harã. Harã é um projeto do inferno para o crente. Harã é proposta do diabo, para você parar e não ir para onde Deus tem para você. E eles habitaram, eles se estabilizaram, fixaram residência. Não foi acampamento. Deus tinha mais para eles. Mas eles, acostumados com aquela região, decidiram fixar residência em Harã. Queridos, o que está impedindo os planos de Deus de avançarem na tua vida? Em qualquer área da tua vida, eu falo ministerial, mas eu falo também profissional. O que parou? O que cessou? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Harã não é o lugar para nós estarmos, queridos. Mas sempre quando há um projeto de Deus, há também um Harã da vida.
O único projeto, o único objetivo de Arã é parar o que Deus tem na tua vida. Tenha um olhar espiritual, amém, queridos? Até nas coisas que parecem boas. Arã parecia ser bom. Arã parecia ser bom. Ele parece bonitinho, ela parece bonitinha. Aquela porta ali parece legal. E às vezes caminhamos para ela e nos esquecemos do que Deus tem para nossas vidas. Às vezes Deus já abre uma porta mesmo, Deus já abriu, queridos. Só que você faz dela Arã. Você faz dela Arã. Como, pastor? Eu sempre tento, e meu objetivo, a pregação, se ela não for contextualizada, ela vira um discurso formal, queridos. Eu sempre tento contextualizar. Amém? E quando eu ia, e muita experiência pastoral, de acompanhar, de ouvir. Quantas pessoas, queridos, ganham um pouquinho mais de dinheiro? Um pouquinho mais de dinheiro. Dinheiro é bênção, se você souber administrar. O amor a ele que é praga. Mas se deixar, olha interessante, né, queridos? O dinheiro é bênção, mas o amor a ele é Arã. Deu para entender? O dinheiro é bênção, mas o amor por ele é Arã. Te paralisa. Os projetos de Deus ficam estagnados em segundo plano. Não são mais a prioridade na tua vida. Porque você priorizou, você olhou para Arã e Arã te seduziu. Tudo aquilo que te afasta de Deus, querido, por favor, pare. Quantas pessoas vêm na igreja buscando, e Deus deu Arã. Aí ele foi lá e montou residência. Fixou-se eternamente ali. Eu não estou dizendo que Arã não seja algo dado por Deus. Deus pode até dar, mas você faz dele algo que não é o projeto de Deus. Não é para morar ali. Não é para parar a sua vida com Deus por causa daquilo ali. Amém, queridos? Começa a colocar na balança o que é Arã na tua vida. Ou o que você fez daquilo se tornar Arã. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. E o texto continua, queridos. E foi habitar em Arã. E dali da onde? Arã, com a morte de seu pai, Tera, Deus o trouxe para esta, em que vós agora habitais. Estevão é uma perícope, né? Ele para aqui, um momento do discurso dele, ele para ali, amém? Então ele fala, olha, e dali de Arã, Deus, depois da morte do pai, olha, e aí, querido, eu peço para você prestar muita atenção, amém? Olha a reflexão aqui sobre esse texto. Arã só volta, ou melhor, Deus só volta a falar com Abrão, porque enquanto esteve em Arã, silêncio. Vai montar residência? Vou esperar a casa cair. Vai continuar aí? Vai continuar fazendo de Arã teu Deus? Vai continuar fazendo o teu trabalho teu Deus? Seu casamento seu Deus? Seu namoro seu Deus? Do seu dinheiro seu Deus? O problema é teu. Até então, Deus não fala. Mas algo acontece nesse período de Arã. Seu pai morre. Querido, Deus não tem nada a ver com a morte de Tera, tá bom? Tera iria morrer em qualquer lugar, em qualquer momento. Era o momento dele, ok? Mas Arã, o tempo que ele esteve ali, guarda isso, denunciava o erro de Abrão. O tempo que está em Arã, você está envolvido na situação, denota o teu erro. Você sabe onde você está errando. Você sabe onde você está pecando. Você sabe onde você está vacilando. Você sabe onde você está sendo medroso. Estar em Arã era o local onde Abrão olhava. Estou levando meu pai, estou em erro. Deus mandou largar tudo e vir. Estar nessa situação demonstra o erro em que você está vivendo. Às vezes não sabemos, pastor, estou desempregado. Tudo bem. Alguma coisa vai mostrar isso aí, alguma coisa tem. Vamos olhar e vamos conversar, porque alguma coisa tem. Arã denotava, deflagrava, escancarava o erro de Abrão. E quando o pai morre,
Quando o pai morre, somente a partir daí, repito, Deus não tem nada a ver com a morte de Tera. Ele iria morrer em Ur dos Caldeus, em qualquer outro lugar. Era chegar o tempo. Mas quando ele morre, é aquela ficha que cai em Abrão. Bom, eu tinha que ter ido sozinho. E na mesma hora Deus fala aqui, versículo 4, finalzinho. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para Deus traz agora Abrão para a terra prometida, para Israel, para Canaã. Amém, igreja? Dê um pulo agora na sua Bíblia. Vá lá em Gênesis capítulo 12. Irmãos pensavam que eu não ia em Gênesis 12, né? Mas Deus fala, quando Deus chega claramente, Deus trouxe para esta terra. Gênesis capítulo 12, vamos partir do versículo 1. Que eles não têm como você ler Gênesis 12 sem ler o discurso de Estevão, ok? São paralelos, é uma leitura paralela. E olha aqui de Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te... Igualzinho o discurso de Estevão, amém? Não está igualzinho? Igualzinho. De ti farei uma grande nação, guarda isso para o seu coração, amém? Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Seja uma bênção em nome de Jesus, queridos. Amém? Se Deus está mudando algo na tua vida, é para você ser bênção. Famílias vão ser abençoadas, em ti serão abençoadas. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão. Olha Abrão, né? Abrão só. Como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos. Quando saiu de... Mas Estevão falou que foi antes de Arã. A promessa. Não tem contradição. Amém? São dois chamados. Uma ratificação. Um antes em Ur dos Caldeus e agora em Arã. Ele saindo de Arã. Deus faz essa promessa. Depois você lê o finalzinho do capítulo 11, os versículos finais, quando Tera morre. É Deus insistindo. Deus insiste conosco. Deus não desiste de você. Deus falou antes lá em Ur dos Caldeus e agora fala em Arã também. A mesma promessa. Por quê? Porque Arã parou Abrão. Arã seduziu Abrão. E talvez você esteja aqui parado no teu ministério, parado nos teus sonhos. Engavetou sonhos. Engavetou projetos profissionais. Talvez estejam engavetados. Se tornaram Arã. Você parou ali porque você achou talvez que não era capaz ou se contentou com uma migalha. E Deus fala, olha, eu tenho mais para você. A minha promessa não para em Arã. Não habita aí. Não estaciona aí. Quem te disse que você só pode ir até aqui? Você pode ir até lá na frente. Quem botou essa sarrafo tão baixo para você? Quem botou? Ou quem tentou colocar? Deus tem um sarrafo, queridos, inimaginável. Os voos que você pode dar em todas as áreas da sua vida. Mas não pare em Arã, porque Arã foi feito para te estagnar. Se algo parou o teu projeto de Deus, chama Arã. Sai dali, queridos. Muda, em nome de Jesus. Amém? Se nós ficarmos estagnados, mas Deus fala, olha, vou te multiplicar, vou te abençoar. Sê tu uma bênção. Promessa foi dada a Deus. Pastor, onde se cumpre essa promessa? Dá um pulo agora para encerrar. Gálatas. Vai lá para Gálatas. Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas 3. A partir do versículo 15. Vamos colocar de pé para a leitura final. Quero chamar os irmãos do louvor. Amém? E o tema dessa mensagem é uma nova terra. Deus tem uma nova terra, um novo propósito, nova visão, um novo momento para você, em nome de Jesus, amém? Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 15, irmãos, olha o que Paulo diz, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga e lhe acrescenta alguma coisa. 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu... Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Promessa de Abraão
que nele, na descendência dele, seriam benditas todas as famílias da terra, se cumpre em Cristo. Cristo é descendência de Abraão. Você é filho dessa promessa. Amém? Essa promessa que eu fiz lá em Gênesis 12, que se cumpria no descendente, que é Cristo, se cumpriu em mim, em você, em cada um de nós, porque nós o confessamos como Senhor das nossas vidas. Nós somos dessas famílias benditas. Nós somos ser tu uma bênção. Nós somos, eu te engrandecerei. Você vai ser engrandecido. Você vai ser abençoado. Você vai ser uma bênção. Por quê? Porque o teu descendente, que não é apenas Abraão, é Cristo. E fundamentalmente Cristo. Essa promessa é para você. O sarrafo é bem mais alto, queridos. Quem botou esse sarrafo baixo para você? Porque você está aceitando? Porque você parou? Porque você desistiu no teu chamado, no teu ministério? Porque você parou? Porque você desistiu na sua profissão? Porque você não se aperfeiçoa mais? Porque você não luta mais? Porque quem disse que você não pode crescer? Quem disse que Deus não tem algo maior para você? Talvez o homem tenha dito, a sociedade tenha dito, você não tem futuro. Queridos, em nome de Jesus, não fique estagnado em Harã. Disseram que teu ponto final é Harã. Teu ponto final não é Harã. Teu ponto final, queridos, é Cristo Jesus. Não para, não desista.